Senhor deputados, vamos retomar nossa reunião de hoje. Tem a palavra a senhora deputada Chan Mei. Obrigada, senhor presidente, senhor chefe do executivo. Hoje queria abordar uma questão sobre o bem-estar da população. O senhor chefe executivo tem dado grande atenção à questão do bem-estar da população e sabemos que muitas das suas preocupações têm a ver com a segurança social. Quanto à segurança social, Vossa Excelência, é possível que Vossa Excelência promover a transformação das medidas de benefício temporárias em mecanismos permanentes, por exemplo, indexar a pensão para idosos ao risco social? Vossa Excelência presta muita atenção às necessidades habitacionais dos cidadãos, pois em 2014 escolheu como mote do seu programa eleitoral aspirações comuns para o futuro e a partilha da prosperidade, realçando que ia dar prioridade a esta questão, expulsando políticas habitacionais gerais com base numa análise global dos mercados de habitação privada e pública. Senhor chefe do executivo, de que planos dispõe quanto à oferta de terrenos para o mercado da habitação privada? E há pouco, muitos deputados também colocaram questões sobre habitação pública, habitação econômica. E, para além da construção de um número determinado de habitações públicas, o governo vai disponibilizar apoios para a população adquirir habitação privada. Por exemplo, em relação aos terrenos que foram recuperados, o governo vai estipular algumas condições para serem aproveitados pelos construtores civis e, em alguns lugares, há essa situação de construção de edifícios para os locais. E sabemos que... Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Chan Mei. Que do Governo é através do Fundo de Segurança, através do apoio social, quer dizer, nos 3 níveis, que nós vamos aperfeiçoar o nosso regime de ação social para conceder mais benefícios sociais aos nossos residentes, que vai ser revisto e que algumas subvenções temporárias passam a ser subvenções vitalícias, quer dizer, está em estudo, é a matéria que preocupa a deputada Melinda Chen e que dos últimos anos temos proposto várias medidas de benefícios temporários para os residentes. Eu creio que depois de passar mais de 10 anos, eu creio que é já a altura de rever todo esse regime e vamos discutir para, dentro das nossas capacidades, tornar alguma dessas medidas provisórias em medidas definitivas. Todos nós sabemos que nos preocupamos com os custos e gastos nesses aspectos, porque todos os anos estão integrados na LAC todas essas medidas provisórias, algumas já estão implementadas há já vários anos e que já é a altura de estudarmos, de tornar essas medidas provisórias em temporária, quanto às LAC, para criar mais medidas de apoio a longo prazo, vamos atualizar a pensão para idosos para 3.400 e que o idoso que não é abaixo, que não pode ser inferior a 4.500 patacas em termos de risco social, para além da pensão para idosos, acrescentado do subsídio não é inferior, temos já feitos os cálculos, não é inferior ao montante do risco social, de acordo com as informações que disponho, que de 3.500 mais 8.000 anual,
e tudo somado não é inferior ao montante de risco social, que é atualmente de 4.200 patacas. Talvez para termos perspectivas ou pontos de vista diferentes. Quanto à nossa medida de habitação, política de habitação, todos se preocupam com esse problema, e o governo tem feito envidado os maiores esforços em conseguir obter mais terrenos, neles incluindo os terrenos retomados por desaproveitamento. Esperamos mas há fatores que obstam a que os planos sejam afetados. Por exemplo, o aterro A tem a ver com a falta de fornecimento da areia, que tem atrasado as obras, mas seja como for, temos enviado todo o modo possível, e que há muitas solicitações da sociedade e de que temos de seguir a nossa política de habitação pública, a habitação social como a principal e secundada pela habitação económica. Eu creio que esses solos vão ser muito mais clarificados no futuro. Por exemplo, a Teroá e o treino do estado de Vailão. Então, nós sabemos quais as necessidades em termos de habitação pública. E nós temos de resolver tendo por base as necessidades. Além disso, depois de resolvida essa questão, provavelmente temos de definir uma ordem de prioridades para a solução dos problemas de habitação dos residentes de Macau. Quer dizer, muitos jovens, especialmente na troca de impressões com esses jovens, eles aspiram por ter uma habitação e esperam, portanto, do governo um apoio. Só que na troca de opiniões vem a saber que são os pais que os apoiam a pagar o sinal e para pagar também os custos pelas obras de adaptação. Quer dizer, eu também tentei inteirar-me sobre o problema do pagamento do sinal. Porquê? Porque só que se consegue, tem que ter 30% para servir de sinal, porque o banco só aceita 60%. Tenho trocado impressões com o secretário relativamente ao mercado imobiliário. Primeiro, temos visto que está em alta. E que subiu quase a atingir o apogeu que tinha atingido anteriormente. E temos observado que a aquisição não é feita por capitais estrangeiros, mas por pessoas de Macau. E são pessoas de Macau que adquirem de uma só vez 4 ou 5 frações autónomas. Que são informações que podemos partilhar, para partilhar essas informações de que o preço tem subido e que a percentagem de aquisição de imóveis por parte dos residentes é superior aos não residentes. 80%, quer dizer, a percentagem é 80%. Se a vinda de capitais do estrangeiro para aquisição de imóveis, isso provavelmente vai fazer disparar o preço novamente. Há uma terceira questão, quer dizer, por causa de o banco, com essa exigência do banco, nós podemos ver que há capitais suficientes e que há o poder de compra dentre os residentes. Mas agora como estudar para pagar uma primeira prestação mais baixa? Temos que ver. Quer dizer, porque é muito caro o preço por pé quadrado agora para construir frações autónomas com uma pequena dimensão, além de ter pagar a entrada para poder hipotecar a casa ao banco.
com o aprofundamento da regularização, profunda regularização do mercado. Registrou-se algumas mudanças no mercado imobiliário, especialmente nesses últimos meses, segundo os dados estatísticos relativamente às transações. E que foi dado a observar que os residentes de Macau têm um poder de compra bastante forte. Por isso, nós temos de dar prioridade às habitações públicas, que a social e económica, e depois para pensar noutros tipos de habitação, que temos espaços para pensar melhor sobre o problema. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o Sr. Deputado Choi Sai-peng. Obrigado. Quando o primeiro-ministro Li Keqiang apresentou a 5 de março o relatório de trabalho do governo, anunciou estudo para o desenvolvimento urbanístico da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau. No ano passado, os governos de Guangdong e de Macau assinaram a Carta de Intenções sobre a participação conjunta da Iniciativa Nacional Uma Faixa, Uma Rota, com vista a criar condições para apoiar a participação da população nessa estratégia e promover a formação de jovens talentos para essa política. No futuro, tanto os setores industrial e financeiro, como os profissionais e os jovens de Macau, terão de se integrar no desenvolvimento regional e vão constituir a força motora para a construção da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau. Por outro lado, Macau terá ainda de aumentar os seus esforços para se transformar em um centro e uma plataforma. Assim sendo, Sr. Chefe do Executivo, quais as políticas do governo para canalizar os referidos setores e indivíduos a participar nessa missão histórica de desenvolvimento? Com a atual falta de recursos humanos, como é que o governo vai liderar os diversos setores para participar do próprio desenvolvimento de Macau e aproveitar as oportunidades? Muito obrigado. Sr. Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Choi Sai-peng. Creio que a questão do deputado permitiu-me para fazer uma apresentação sobre quando o primeiro-ministro Li Keqiang apresentou no relatório do governo para estudar o desenvolvimento urbanístico da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau. Quanto a este plano de desenvolvimento urbanístico, a RIM já fez muitos trabalhos numa fase preliminar. Há 3 anos, com Shenzhen e com Xiamen, já abordamos várias vezes esta matéria. E também dirigimos carta aos serviços competentes do Governo Central em relação ao plano de desenvolvimento urbanístico da Grande Baía, de Guangdong, Hong Kong, Macau. Portanto, a RIM, então, espera-se poder integrar-se nesse plano de desenvolvimento urbanístico da Grande Baía. Porque esta Grande Baía, neste momento, enquanto é um recurso mais precioso de solo de Guangdong, com uma área bastante vasta. Se for possível, então, desenvolver a nossa cidade como parte integrante desta baía, isto é muito benéfico. Isto para os jovens, para a população e também para o desenvolvimento do setor financeiro com características próprias. É que nós temos uma ideia estratégica após 17 anos de desenvolvimento, sobretudo numa plataforma de turismo e de educação, já estamos a ascender a um nível bastante satisfatório e também com a vinda de especialistas a nível internacional e podemos ver que em Macau há uma grande capacidade de formação e de concretização de planos. Posso informar que o Instituto de Formação Turística, que no ranking das universidades a nível mundial, ou seja, a nível do QS, está no 2º lugar na Ásia e no 18º lugar a nível mundial. E o Instituto de Formação Turística, nesta ranking, conseguiu um resultado tão satisfatório, de facto, mereceu o reconhecimento internacional. E em Macau, no ensino superior, temos outras instituições da área turística, da gestão hoteleira, etc. Temos uma ideia que tem a ver com o plano de desenvolvimento urbanístico da Grande Baía. Já várias vezes falamos que Macau é uma cidade bastante histórica, é um destino histórico com nível internacional e esperamos poder tornar-se numa base de formação. E enquanto um centro de formação, uma base de formação
ou até se pode dizer com alguma umidade como um laboratório, porque temos no nosso Cotai instalações bastante vantajosas, com hotéis, com resorts, com instalações retaístas, etc. Portanto, se nas instituições de ensino superior se é possível facultar determinadas vagas para a formação de talentos, então, se for possível, então, houver estágios nessas instalações, então podemos tornar-se numa base de serviços e turismo desta grande Bahia, ou seja, como uma plataforma de formação com nível internacional, porque temos os nossos hardware e o nosso software, portanto, pretendemos ter esse desenvolvimento. Também queria informar o seguinte, como os finalistas do secundário, que este ano acho que não chega a 5.000 ou 4.900 alunos vão finalizar o ensino secundário e nós estamos a incentivar as universidades para receber mais alunos de diferentes regiões e países, sobretudo dos alunos vindos das cidades integrantes da Grande Bahia, para assim, como nós pretendemos ser uma base de formação, uma plataforma de formação com software e hardware adequados, como um ponto de partida. E esperamos poder, na área turística, conseguir algum sucesso, porque Macau é já reconhecido como um destino turístico com sucesso. Quer o serviço de turismo, quer outros serviços, já conseguiram vários prémios a nível mundial. Portanto, temos confiança neste trabalho. E quando houver vagas, então podemos aproveitar essas vagas para formar talentos. Temos hardware, temos software. Em termos de hardware, temos o nosso Cotai Strip, com nível internacional, para a realização de convenções e exposições, para a prestação de serviços de alta qualidade no setor hoteleiro, no setor de restauração, no setor retaísta, etc. Portanto, estamos a pensar em aproveitar esta vantagem de Macau como uma cidade importante nesta parte integrante da Grande Bahia. E o deputado Choi perguntou, ou seja, nós temos trabalho em duas vertentes. Por um lado, temos que formar a nossa própria, temos a nossa própria construção e depois temos que aproveitar as oportunidades facultadas pelo país. Agora, um centro e uma plataforma, isto já está no plano, 13º plano quinquenal e no nosso plano quinquenal de desenvolvimento também vamos ter uma conjugação com a estratégia, uma faixa, uma rota. Mas o mais importante é reforçar a formação para se coordenar com uma economia diversificada. Já passamos por diferentes fases de desenvolvimento histórico, já concluímos várias missões históricas, por exemplo, com a consolidação das bases e com o desenvolvimento estável, porque nós passamos de uma fase de baixa para um rápido desenvolvimento e atravessamos um período de ajustamento aprofundado. Agora, com o apoio do governo central, pretendemos elevar as nossas capacidades em conjugação com as oportunidades facultadas pela nação ou pelo país. Essas são as nossas ideias preliminares. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, Sr. Deputado Maksoi Kyun. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Já se passaram mais de 4 anos desde o caso de ruptura de pilares do Sinfong Garden, afetando cerca de 200 proprietários. Este caso despertou a atenção da sociedade. Com os esforços e a coordenação das diversas partes, nomeadamente o apoio da Associação dos Conterrâneos de Jiangmen, que permitiu apoio financeiro a maior parte das despesas com a reconstrução, e com o apoio do governo, o caso foi resolvido pacificamente. Os documentos oficiais de reconstrução e os trabalhos de abertura de concurso já estão praticamente concluídos. Mas no ano passado, o governo veio revelar que ia recorrer à via judicial e que tinha de aguardar a conclusão da recolha de provas pelos órgãos judiciais para poder autorizar a demolição e a reconstrução do edifício. Os proprietários ficaram chocados com a notícia e questionam: o governo está a brincar? Trata-se da falta de coordenação do governo ou de missão por parte dos dirigentes. O governo está a par do que tem sido o sofrimento psicológico dos proprietários nestes 4 anos, nomeadamente dos idosos, que se sacrificaram toda a vida para comprar uma casa, a pensar que iam ter uma vida melhor na velhice. E agora, não sabem quanto tempo têm ainda de esperar para poder regressar à sua casa. Pensemos
colocando-nos no seu lugar. A verdade é que estão todos a passar por verdadeiros maus bocados. Senhor chefe do executivo, os proprietários pediram-me para lhe pedir para coordenar melhor os diversos serviços, para os deixar reconstruir quanto antes os seus lares, para poderem regressar e viver na sua própria casa e pararem de sofrer. Muito obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Massoikin. Eu creio que o caso do Sinfon Garden já passou algum tempo, mas só que em relação ao Sinfon Garden, este caso, após o seu surgimento, o governo, aliás, tem vindo a evitar todos os esforços dentro do enquadramento jurídico. E, aliás, na altura, o governo avançou com duas soluções. Uma é de consolidação e outra é a reconstrução. Só que os condóminos optaram pela segunda, ou seja, a reconstrução. E quanto a esta solução, de acordo com as informações que eu tenho, os condóminos vão também contribuir e também contou com o apoio da Associação dos Contenedores de Xiamen e que contou também com apoio de empresas sociais para assumir este trabalho de reconstrução. Mas só que, desde o surgimento deste caso, os deputados e os amigos de comunicação social perguntaram então, qual é a posição do governo que adiantou com tanto erário público na altura? Referimos que vamos, então, através de processo, em recuperar o erário público gasto. Daí que estamos agora a recorrer à via judicial para recuperar o dinheiro gasto que é proveniente do erário público, porque na altura de crise, de fato, com o erário público, apoiou os condóminos afetados, como, por exemplo, alojamento e outras despesas. E o MP, em representação do governo da RAIEM, iniciou o processo civil por forma a assegurar que o responsável pelo caso do Sinfon Garden vai devolver as despesas pagas pelo governo. Aliás, o governo tem vindo sempre a ajudar os condóminos na solução que eles optaram, que é a reconstrução. De fato, porque na altura, de fato, avançamos com duas soluções, ou consolidação ou reconstrução. De fato, os condóminos têm todo o direito de optar, de acordo com a lei, para a reconstrução, tem de obter 100% de concordância dos condóminos e o governo. Como podem saber, envidamos todos os esforços, quer a demolição, a aprovação, a apreciação das plantas. O governo já envolveu todos os esforços. Mas agora a via judicial é uma vertente independente, mas só que hoje, em conjunto com os representantes do MP e dos condóminos, tivemos um encontro e explicamos que está todo o trabalho em processo e esperamos que o trabalho venha a ser concluído com sucesso. E o governo, tal como tem vindo a fazer, o governo, este caso é um caso excepcional, mas como podem saber, na aprovação da planta das obras de demolição e também nas empresas sociais que também ajudam, a Associação dos Conterrâneos de Xiamen, a Tongxintal, também enviaram os seus esforços, contribuíram, mas só que tenho que aí deixar uma palavra, porque o erário público foi gasto e daí que também temos todo o direito de reivindicar esse dinheiro pago. Agora, o que resta é a recolha de provas e o MP também ontem teve um encontro com os representantes dos condóminos.
E o governo vai continuar a dar o seu apoio na reconstrução, porque contou com 100% de concordância dos condóminos e queria espero que o senhor deputado possa então explicar aos condóminos do Symphony Garden que a opinião delas, a preocupação já foi transmitida e vamos continuar a preocupar. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o Sr. Deputado Mkok Cheong. No relatório da SLAC para 2016, o Governo prometeu planear a criação de órgãos municipais sem poder político e afirma que estará prevista a formação no segundo semestre de 2016 de uma sugestão preliminar que será objeto de uma consulta pública. Segundo a resposta do chefe do Executivo à minha questão durante o plenário da Assembleia Legislativa, foi já efetuado um estudo e a respectiva consulta pública ia começar na segunda metade de 2016, esperando-se assim que a criação dos referidos órgãos fosse concluída em 2018. Porém, 2016 já acabou e a consulta pública já não foi lançada. Perante as minhas repetidas questões, a secretária para a Administração e Justiça disse que era preciso ouvir as opiniões dos serviços competentes do Governo Central. Então, não estará o Governo a faltar a palavra perante a população? Poderá esclarecer de imediato sobre o projeto preliminar de criação de órgãos municipais sem poder político? Poderá lutar por a criação ainda durante o seu mandato de órgãos municipais através de sufrágio direto por bairro e planear a reforma do comunismo do Conselho Executivo dos Serviços Comunitários de ACM. Sabemos que o governo está não agora a passar a palavra à população. Poderá esclarecer sobre o projeto preliminar de criação dos órgãos municipais sem poder político? E ainda este ano, como é que vai ser concluída a escutação pública e como é que vai ser feita o trabalho legislativo para que em 2018, isso é no próximo ano, esses órgãos sem poder político possam ser constituídos? Como vai ser essa calendarização? Agora, essa proposta preliminar vai ser, de fato, sobre a criação de um órgão sem poder político? Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão, Sr. Mkok Cheong. De acordo com a lei básica, a RAEM pode criar órgãos municipais sem poder político, que é para prestar serviços na área de assuntos culturais, recreativos e sanitários. Nós temos que ter tem que ter em conta o legado histórico de Macau, que o governo tem acompanhado a formação de órgão municipal, criado uma comissão interdepartamental para acompanhar esse tipo de serviço, de acordo com a lei básica. A criação desse tipo de órgão também tem uma certa relação com a eleição do chefe executivo, por isso tem planeado em lançar a consulta pública no ano passado. Mas para que essa consulta, porque esses trabalhos preparatórios sejam mais meticulosos e cautelosos, tem feito atrasar os trabalhos. O governo está resoluto a lançar uma consulta pública a partir no corrente ano. Por isso eu creio que vai ser concluída ainda este ano. Quanto à nomeação ou eleição dos membros desse órgão, na altura será ouvida a opinião alargada da população de Macau. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra a Sra. Deputada Chan Hong. Obrigado. O governo afirmou recentemente que a proposta de lei sobre o regime de acreditação e registro de atividade dos profissionais da área de assistência social já está concluída, vai ser entregue ao Conselho Executivo para análise e sua apresentação à Assembleia terá lugar na nova legislatura. Os profissionais do setor esperam que o regime seja implementado quanto antes, assim como esperam conhecer o seu conteúdo para poderem preparar quanto antes os trabalhos respectivos. Com o envelhecimento populacional de Macau cada vez mais relevante,
O trabalho social é cada vez mais importante. Os profissionais desta área trabalham constantemente para criar uma sociedade harmoniosa, em especial no que toca à prestação de serviços às camadas mais carenciadas. Sou de opinião que é de extrema importância oferecer os mecanismos de garantia profissional e de acesso à carreira, com vista a estabilizar e a extrair mais talentos para esta área. Em 2015, com vista a alargar o apoio a estes profissionais, o governo avançou com um regime de subsídio às entidades que prestam serviço social, o que resultou no aumento do número de beneficiados e do incentivo ao trabalho destas entidades e ainda no aumento da qualidade dos serviços. Contudo, há ainda aspectos a melhorar. De fato, os serviços competentes já ouviram várias vezes as entidades em causa, mas ainda não se resolveu o problema do abandono da profissão, da falta de flexibilidade do regime de subsídios à contratação de trabalhadores para os diversos postos de trabalho e do respectivo subsídio não ter em conta o tempo de serviço prestado. Com todas estas questões, não é possível estabilizar os recursos humanos nesta área. Senhor Chefe do Executivo, o regime de acreditação e registro de atividade dos profissionais do setor dos serviços sociais inclui novas medidas e conteúdos com vista a oferecer mais garantias e desenvolvimento profissional. O governo deve pensar em alterar o regime de subsídios com vista à sua coordenação com o referido regime. O governo vai fazê-lo? Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Obrigada, Senhora Deputada Chanon. O governo incentiva o reforço das capacidades profissionais da população para conseguir uma acreditação apropriada, tendo em conta os diferentes as necessidades dos diferentes setores. O regime de acreditação e registro da atividade dos profissionais do setor dos serviços sociais já passou por duas fases da auscultação, com a recolha das opiniões dos diferentes setores e da população, com o aumento do número de membros ou representantes de profissionais do setor e também reforçou-se a flexibilidade para a formação contínua desses profissionais. Também houve uma revisão adequada em relação às normas deontológicas e de conduta. Eu sei que o projeto já está basicamente concluído em junho, então será entregue ao Conselho Executivo e esperamos que na próxima legislatura, no início da próxima legislatura, seja possível apresentar à Assembleia a respectiva proposta de lei. Aqui, nesta proposta de lei, dá-se importância à acreditação profissional e à qualidade dos serviços prestados, o respeito pelo estatuto profissional e também a vertente das garantias. Quanto ao apoio dos profissionais, em 2016 houve um aumento de 10%. Naturalmente, também existem diferentes aspirações ou solicitações. Eu também participei nesses trabalhos há vários anos e no setor de serviços sociais, quer as instituições, quer nos serviços públicos, muitas vezes existem dois ou três problemas que parecem um ciclo. Será que se deve dar um montante global para uma instituição em geral ou se dá o apoio a cada indivíduo em concreto ou temos que flexibilizar o apoio consoante as necessidades? Eu creio que o IASMO e o secretário Alex estão dispostos a ouvir opiniões, porque aliás, podem ler os orçamentos dos últimos 5 anos e os aumentos também demonstraram o apoio dado a este setor. Mas agora, qual é a melhor forma de apoio? Às vezes, o problema parece um ciclo e não se fecha. E será que se deve dar um apoio em geral ou temos que dar os apoios individualmente? Agora temos mais ou menos 900 assistentes sociais, 2/3 na sociedade e 1/3 nos serviços públicos. E quanto ao número de profissionais, de facto já é suficiente o número, mas sim falta de terapeutas. Neste aspecto é que temos que enviar esforços para a procura desses profissionais. E com o novo regime, tal como já disse, que em 2016 o aumento salarial ultrapassou 10%. Esta é uma realidade. E, de facto, os subsídios conseguem estabilizar a equipa de profissionais. Portanto, também o IASMO está a planear em promover subsídios a nível de previdência social.
E assim, tendo em conta a implementação do futuro regime de acreditação e registro, então cremos que é possível elevar a aceitabilidade dos profissionais, mas o mais importante é atrair mais profissionais para esta carreira. Porque a carreira, para trabalhar na carreira da assistência social, há que ter o espírito de sacrifício e de servir a sociedade. Só assim é que é possível dedicar-se nesta profissão. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Tem a palavra o Sr. Deputado Chan Chak-mo. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. No passado dia de março, 12 de março, durante as reuniões da Assembleia Nacional Popular em Pequim, o diretor da Administração Nacional de Turismo, Lin Jin-zhao, numa entrevista no Corredor dos Ministros, no Grande Salão do Povo, afirmou que o turismo da China está numa fase de transformação, focando-se agora no All for One Tourism. Daí ser indispensável a criação de um mecanismo de gestão turística que permita satisfazer as especificidades dessa modalidade de turismo. Adiantou ainda que a avaliação dos turistas não se baseia apenas nas condições dos pontos turísticos dos hotéis. Segundo as estatísticas de Macau, em 2016, menos de metade dos turistas entrevistados entende que os pontos turísticos em Macau são insuficientes e a população dada às suas instalações públicas e aos transportes públicos foi a mais baixa. Gostaria de saber como é que Macau vai aproveitar essa política de construção do Centro Mundial de Turismo do Zero. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Agradeço, deputado, pela questão colocada. De fato, em relação a este número de menos de 50% dos turistas entrevistados que manifestaram que não foram satisfeitos com os pontos turísticos de Macau, porque acharam que são insuficientes. Eu aproveito esta oportunidade para explicar o seguinte. O nosso país está agora a apoiar na promoção do All for One Tourism. E Macau, como é uma terra pequena e os nossos pontos turísticos não são de fato muitos, mas se verifica de fato uma diferença entre Macau e as outras cidades do interior da China, porque no interior da China o que se espera é desenvolver um turismo diferenciado. Por exemplo, pode ser implementado características turísticas por zonas. Mas só que no caso de Macau, nós não temos zonas para espaços, terrenos para esse fim. E de acordo com o nosso plano quinquenal, é que pretendemos então tornar Macau num centro de turismo e lazer e uma cidade com condições habitacionais. Aliás, em relação aos pontos turísticos, de fato, são próximos de aos outros. E Macau, só posso dizer que é numa zona que estamos a desenvolver os nossos pontos turísticos. É difícil daí de separar por diferentes zonas. Daí que já estamos a desenvolver um desenvolvimento de instalações complementares. Olhando, e tendo em conta All for One Tourism, se estabelecermos uma comparação com o caso de Macau, de fato se verifica muitas diferenças, porque no interior da China pode desenvolver esta atividade através de várias zonas e em diferentes aspectos, incluindo, porque no caso de Macau, como é do vosso conhecimento, também temos um conselho consultivo que apoia o desenvolvimento turístico de Macau, que conta também com muitos setores, por exemplo, o setor de transporte, etc. É só assim, conjugando com todos os esforços, é que possamos então impulsionar a nossa atividade turística. Não, no caso de Macau, não podemos então desenvolver o nosso setor turístico tal como acontece no interior da China. Porque no interior da China tem muitos espaços, são muitas zonas, mesmo numa cidade, e consegue em cada zona ter os seus próprios pontos turísticos. E este que é o que o interior da China está a esforçar-se para implementar. Estão agora a estudar
as teorias para o desenvolvimento turístico e Macau também está a estudar por forma a estabelecer uma relação com o desenvolvimento do setor turístico no interior da China. Mas quanto à noção objetiva, basicamente comungamos da mesma definição em relação às atividades turísticas. E no caso de Macau, vamos então a criar em Macau um centro de turismo e de lazer. Isto também consegue conjugar com o desenvolvimento do All for One Tourism no interior da China. E por isso, no interior da China, aliás, já está a desenvolver este trabalho e em bons ritmos. Esperamos então reforçar nossa cooperação. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Pereira Coutinho. Presidente, Sr. Chefe Executivo, senhores membros do Governo, caros colegas. A habitação, e friso, a habitação económica e a habitação social, os transportes e a saúde pública, incluindo o problema das telecomunicações, são 4 das principais questões que têm afligido cada vez mais os cidadãos após 17 anos da RAIAN. Os jovens, a classe média e os funcionários públicos estão a perder a confiança de conseguir ter um teto para viver em Macau. Sem um sistema transparente de declaração de interesses dos titulares dos principais cargos públicos, aumenta o tráfico de influência. A corrupção tem sido um grave flagelo e os cidadãos sentem-se cada vez mais que são os tribunais a governar face à incompetência de alguns dos nossos governantes. Os cidadãos veem que quanto mais alto for o cargo público do governante, menor é a responsabilidade política, disciplinar ou outras que possam existir. O primado da lei está em crise e doentio. Os governantes chamam agora de irregularidades às ilegalidades. Não há responsáveis nem responsabilidades. A culpa normalmente morre sempre solteira. Quando surgem escândalos, ninguém quer assumir responsabilidades, ou, havendo que assumir, sacodem as responsabilidades aos seus subordinados. Enquanto milhares de cidadãos sujeitam-se aos tetos do recrutamento central para trabalhar na função pública, alguns felizardos que tenham familiares ou bons amigos conseguem entrar pela porta do cavalo. Assim, Sr. Chefe Executivo, perante este cenário acima descrito, o que poderá ser feito para melhorar a vida dos cidadãos, a imagem dos governantes e das instituições estatais? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Pereira Coutinho. Que o desenvolvimento é um valor nuclear do território e é para manter o primado da lei no território, de acordo com o Estatuto do dirigente chefia, tem o direito de supervisionar os actos dos seus subordinados e tem de assumir as correspondentes responsabilidades disciplinares, administrativas e penais. Que na resposta anterior já expliquei muito bem sobre esse aspecto e que no Estatuto determina que os dirigentes e o pessoal de chefia têm de declarar os seus rendimentos quando haja conflitos de interesses. Há que observar o regime de impedimento, caso contrário terá de assumir todas as suas consequências. Por isso, todos são regras que têm também que ser observadas pelos funcionários públicos das diversas categorias. Em caso de irregularidades, como há bocado referi, intervém a CCAC e é de acordo com as leis de Macau que é pedida responsabilidade a quem de direito. Que o governo é de uma forma pública, aberta, para lançar o recrutamento centralizado, como há bocado já referi, para garantir que a eficácia da gestão centralizada, de forma a mudar
para elevar a imagem do governo, que vai ser fiscalizado. Os subordinados quanto à CCAC e os relatórios, aliás, os relatórios, CCAC como CA, como um bocado já referi, que nós vamos dar seguimento para saber se se trata de uma responsabilidade disciplinar ou responsabilidade administrativa, de forma a apurar as irregularidades para elevar o nível de governação de acordo com as leis. Muito obrigado pelas suas críticas e que o governo vai rever tudo que se respeita ao primado da lei. Obrigado. Senhor chefe executivo, tem a palavra o deputado Leão Venchay. Obrigado, senhora presidente, senhor chefe executivo. Desde lá, o governo salienta várias vezes que os funcionários públicos são recursos humanos preciosos. No entanto, em 2017, cancelou o governo de aposentação, substituindo pelo regime de previdência. A antiguidade dos trabalhadores providos em contrato administrativo de provimento só é contada a partir de 2007. Não é tido em conta o tempo de serviço prestado até aquela data, o que é muito injusto para com quem já trabalha há vários anos. O cálculo da antiguidade deve ser igual para todos, trabalhadores com CAP e trabalhadores com outros contratos. Isto é, a partir da data de ingresso e não de 2007. E o tempo de serviço prestado antes da passagem ao quadro também deve ser contado. Quando se reformar, os trabalhadores do regime de previdência, na sua maioria, ainda não atingiram os 65 anos. Portanto, espero que o governo assegure a assistência médica até chegarem a essa idade. Os funcionários das forças de segurança trabalham por turnos. Os horários de trabalho são irregulares para ser possível assegurar serviços de qualidade aos cidadãos durante 24 horas. No entanto, o regime de aposentação não atribui garantias suficientes. Por exemplo, o índice de pensão dos aposentados não está atualizado conforme os índices salariais do pessoal no ativo e falta apoio ao nível habitacional. Desde o retorno à pátria, o governo nunca mais construiu habitações para funcionários públicos. Para assegurar que o governo aproveite de forma eficaz e justa os recursos humanos, fazendo refletir o carinho e importância dados à equipa dos funcionários públicos, o Sr. Chefe Executivo deve aperfeiçoar o regime de previdência, incluir o tempo de serviço após o ingresso para efeitos de contagem de antiguidade, no caso dos contratos administrativos de provimento. Manter os subsídios da saúde, residência, antiguidade, aposentação e reservar os direitos para construir habitações do governo. Vai fazê-lo? Senhor chefe do executivo, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Leão Venchay. O governo dá toda a atenção aos interesses de toda a equipe de funcionários, incluindo os salários e as regalias e benefícios. Quanto ao aperfeiçoamento do regime de previdência, quando da sua criação já se ponderou sobre a antiguidade dos trabalhadores. Antes da entrada em vigor, o tempo reconhecido pode ser, então, contado para efeitos da taxa de reversão. Quando maior for a antiguidade, então, o montante a receber no fim da função será maior. Aliás, atendendo aos diferentes interesses dos diferentes regimes, se permitir que o trabalhador integrado no regime de previdência beneficie do subsídio de residência e de outro subsídio, isto vai violar o princípio subjacente ao regime de previdência. Aliás, os trabalhadores com mais de 50 anos de idade e com 20 anos de serviço podem continuar a beneficiar da assistência médica depois da desvinculação. E quanto às habitações para os funcionários, este ano podemos concluir a atribuição de frações em relação ao concurso ultimamente aberto. E quanto à aposentação antecipada dos funcionários, então, tendo em conta o estudo em relação à reforma do regime da função pública, vamos estudar a matéria, mas, aliás, há que chegar a um consenso e ser uma solução aceita pela sociedade e também, ou seja, uma solução aceita por todos. E quando criamos uma lei sobre os interesses dos trabalhadores, então temos que ter em conta os interesses gerais de toda a equipa, contemplando os diferentes interesses de diferentes grupos de funcionários. Obrigado, senhor chefe de executivo. Tem a palavra a deputada Von Kitchen. Obrigada.
Em 2011, o governo apresentou o projeto de melhoramento das infraestruturas do sistema de saúde, com investimento de 10 mil milhões de patacas para aperfeiçoar o sistema de saúde de Macau, incluindo a construção do complexo hospitalar das ilhas, ampliação e reconstrução das atuais instalações de saúde, bem como o aperfeiçoamento da rede de cuidados de saúde primários. No primeiro plano quinquenal, o governo afirma que vai melhorar constantemente as instalações de cuidados de saúde primários, realizar um rastreio sobre o estado de saúde da população e continuar a melhorar os trabalhos de assistência médica gratuita. E ainda que é necessário reforçar a colaboração e a complementaridade das instituições médicas públicas, não lucrativas e privadas. Já se passaram 6 anos desde a apresentação do referido projeto, mas não foram concluídas e inauguradas poucas das instalações previstas. Quanto ao complexo hospitalar das ilhas, que é o projeto nuclear, é recente o desenvolvimento da parte das obras de alicerces, mas nada se viu ainda sobre as obras de superestrutura. Senhor chefe do Executivo, qual é o ponto de situação dos planos integrados do projeto de melhoramento das infraestruturas do sistema de saúde? A população deposita grandes expectativas no complexo hospitalar das ilhas. Qual é o ponto da situação da sua construção? Como é que pode salvaguardar que as obras vão estar concluídas num prazo razoável e a custos racionais? O plano quinquenal refere algumas medidas relevantes. Qual é o ponto da situação da sua implementação? Quanto aos critérios relativos ao rácio de camas médicos e enfermeiros por habitantes, como é que vai assegurar o seu cumprimento? Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas da deputada Wong Kee-cheng. Em primeiro lugar, vou fazer uma apresentação quanto ao número de camas registrado no ano 2016. Contamos com 1.726 camas, com 2.342 enfermeiros. E para cada cama pode contar com 0,7 médico e 3,6 enfermeiro. E esta é a situação. Eu creio que as questões colocadas pela deputada Wong são questões que também se preocupam todos os outros deputados, porque tem a ver com o desenvolvimento do nosso sistema de saúde. Como é do vosso conhecimento, o nosso sistema é suportado por 3 pilares: o governo, da RAIEM, o setor público e o setor privado. A partir do ano 2000, o governo começou a estudar as soluções por forma a alargar todo o nosso sistema de saúde, incluindo a criação de postos de saúde nas ilhas e a construção do complexo hospitalar das ilhas. E após os estudos, entendemos que há necessidade de planear por forma a introduzir medidas, incluindo exame, tratamento, não só para os residentes de Macau, também para os turistas, no caso de ser necessário. E, de acordo com o nosso planeamento, e tendo em conta os dados e informações, nos postos de saúde e outras instalações estão a ser os respectivos trabalhos desenvolvidos de acordo com o que está programado. A deputada Wong Kee-cheng, que é do setor, em relação ao complexo hospitalar das ilhas, permita-me explicar que, de fato, a concepção foi um pouco mais complicada porque não se previa essas complicações. Um complexo hospitalar desta envergadura, de fato, há falta da nossa parte os devidos conhecimentos, porque o hospital com de São Januário, de fato, comparando com este novo complexo hospitalar das ilhas, de fato tem as suas complicações. Inicialmente, escolhemos um terreno para a sua construção, mas depois entendemos que há que ter também em conta
visão mais proativa e daí que temos que então escolher um terreno maior, passando de 5.000 metros quadrados para cerca de 700.000 quadrados para satisfazer as futuras necessidades e devido a todas essas complicações, após a primeira concepção, tendo em conta esta alteração de terreno, porque pretendemos que estas instalações hospitalares possam, então, satisfazer as necessidades para os próximos 20 anos. Daí que tivemos de contar com uma nova concepção deste projeto, porque na altura, ou seja, inicialmente, tendo em conta o envelhecimento da população e também no futuro, como há pouco já vos apresentei, que já referi que temos de tomar cuidado dos idosos. De fato, da nossa parte, eu acho que devemos respeitar os idosos. E quanto à saúde dos idosos, vai ser uma matéria integrada no complexo hospitalar das ilhas, porque os idosos têm normalmente doenças crónicas e também temos então um diferenciado próprio para os idosos. E as obras de fundação já estão em curso. Esperamos que em 2019 possamos então ter 80% das obras concluídas e de acordo com os dados que disponho neste momento, eu creio que depois de 2020 este complexo hospitalar vai entrar gradualmente em funcionamento e como é de vosso conhecimento, os custos hospitalares também têm vindo a aumentar. Só que este aumento, independentemente deste aumento, o essencial é manter a qualidade dos serviços a serem prestados para a população. Agora, para além das instalações públicas, as instalações do setor privado também contribuíram bastante para assegurar a saúde de toda a população. Como é do vosso conhecimento, estas instalações hospitalares do setor privado têm vindo a oferecer um grande trabalho, um grande serviço para toda a população e que no passado, de fato, a nossa população contou muito com os serviços do setor privado. Ora, neste momento, os cuidados básicos, médicos, estamos a desenvolver com já alguns resultados que são satisfatórios, mas ainda se verifica margem de aperfeiçoamento. Mas como Macau é uma terra pequena e também são poucas as doenças aí detectadas, mas daí que não temos tantos casos que possamos então estudar e daí também não temos uma academia de medicina em Macau e por isso também temos que contar com o apoio de outras instalações médicas, que seja fora de Macau, porque há também pacientes de Macau que se deslocam até Cantão, Guangdong ou até Hong Kong. E daí que, da nossa parte, vamos acelerar os nossos trabalhos e esperamos que possamos ter os trabalhos concluídos quanto antes em relação ao complexo hospitalar das ilhas, como os secretários já referiram, os senhores deputados, e também tendo em conta os novas instalações e equipamentos, eu creio que o tempo necessário vai ser o dobro. Porque o essencial é garantir a qualidade dos serviços a serem prestados. Daí que temos que envidar a todos os esforços e espero que até 2020 possamos ter as obras concluídas. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Tem a palavra o Sr. Deputado Siu Chi-wei. Obrigado, Sr.
Presidente, senhor chefe do Executivo, em setembro passado, o governo divulgou o primeiro Plano Geral de Desenvolvimento, o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAE 2016-2020, com a descrição do Plano Geral de Desenvolvimento para os próximos 5 anos e a definição de vários objetivos, e a atenção da sociedade está mais centrada na sua implementação por parte do governo nos próximos 5 anos. O desenvolvimento social muda constantemente e podem surgir novas situações para quaisquer políticas ou planos. Portanto, para além da fiscalização social, exigem-se ainda mecanismos de acompanhamento para a detecção e resolução atempada dos problemas. Depois da divulgação do plano quinquenal, segundo as afirmações do chefe do Executivo, a sua implementação teria início de imediato com a criação de mecanismos de inspeção, avaliação e ajustamento e introdução da avaliação por uma terceira parte para que essa implementação seja eficaz. Então, senhor chefe do Executivo, qual é o ponto de situação dos trabalhos quanto à avaliação por uma terceira parte? O governo também dispõe de um mecanismo próprio de avaliação. Como é que se articulam essas avaliações? O respectivo resultado vai ser divulgado atempadamente à sociedade? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Chivei. O plano quinquenal reúne o consenso da sociedade de Macau e espera a participação ativa da população de Macau nesse plano. E para a população conhecer a sua implementação, temos adquirido experiências da nação. E, de acordo com as circunstâncias reais de Macau, temos elaborado um plano quinquenal com um mecanismo de avaliação. De um modo geral, que definimos as orientações, o rumo da orientação, os objetivos de cada um dos projetos. Reforçar as medidas de implementação, de observar e recolher as informações internas e externas que possam afetar o plano. A avaliação do plano vai recair sobre o chefe executivo, mais propriamente dita, no gabinete do chefe executivo. Segundo, tem a ver com o IPM, a população e o gabinete para o planeamento de políticas de Macau. Temos ainda convidado entidades do exterior de renome para participar nos trabalhos de avaliação, através de trabalhos internos sobre os relatórios que vai analisar, avaliar os resultados da sua implementação, no sentido de localizar as deficiências. É através de uma fiscalização externa que nos possam fazer chegar as suas opiniões objetivas. Por isso, é o IPM que se encarregará desse trabalho para conhecer o grau de satisfação da população relativamente à implementação do plano quinquenal. Obrigado, senhor chefe do Executivo. Tem a palavra o deputado Wong Hin-Fei. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe do Executivo. Em relação ao aumento da eficiência de serviços públicos prestados, o relatório de 2017 refere que o governo da RE apoia o órgão judicial a acelerar a construção das instalações de hardware de software e aperfeiçoar o seu ambiente de trabalho. Na verdade, como o governo menciona, no plano legislativo de médio prazo constante do referido relatório, a revisão do Código de Processo Civil, várias personalidades do setor do direito apelaram publicamente à promoção da eletronização no âmbito judicial
de Macau, sobretudo da eletronização das ações judiciais cíveis como ponto de partida. De fato, o século XXI está a entrar em pleno numa era de internet, pois as formas de mídias eletrônicas são amplamente usadas em várias áreas. O órgão judicial de Macau deve também ser mais ativo na utilização das tecnologias informáticas modernas, sob o pressuposto de assegurar o segredo da justiça, recorrer a formas de mídias eletrônicas com vista ao aumento da eficiência das ações judiciais, a uma maior influência dos casos, aumento da transparência dos fluxogramas de procedimentos judiciais, a reforço da publicidade das decisões dos tribunais. Senhor chefe do Executivo, depois do estabelecimento da AREM, a gestão administrativa do órgão judicial cabe aos seus próprios departamentos administrativos, mas, mesmo assim, será que o governo vai, aproveitando a revisão do CPC, avançar com estudos sobre a viabilidade da implementação da eletronização no âmbito das ações judiciais cíveis e sobre os regimes jurídicos respectivos? Muito obrigado. Senhor chefe do setor, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Wang Hinfei. Quanto à informatização dos processos civis, isto é através das tecnologias informáticas para elevar a eficiência. Portanto, a nível de órgão, entende-se que a questão pode ser vista em duas vertentes, ou seja, o uso racional desses meios informáticos podem facilitar a participação dos interessados e reduzir os custos, elevar a eficiência e poupar recursos judiciais. E o recurso a essas técnicas tem a ver também com o funcionamento interno dos órgãos judiciais. Isto também vai então causar algum impacto para as tradições e os modelos utilizados nos órgãos judiciais. Então, o grupo especializado para a revisão do Corpo Civil também apresentou opiniões sobre a viabilidade do uso dessas tecnologias. Então, a questão vai ser analisada e, no futuro, vai ser tido em conta a experiência de outras jurisdições. Portanto, na próxima fase da auscultação do setor, então, serão ouvidas as opiniões dos operadores do setor para assim concretizar o âmbito da revisão da lei. Naturalmente, o grupo de trabalho também se preocupa com o mesmo problema. Portanto, durante a auscultação, vai ver como se utilizar os meios informáticos para reduzir os custos e elevar a eficiência. Porque consultamos a experiência de muitas regiões e países. Também, este aspecto também pode servir de referência. E na China continental, aliás, também se verifica um grande avanço nesta vertente. Portanto, vale a pena estudar sobre a matéria. Muito obrigado pela sua opinião. Senhor chefe do Executivo, tem a palavra do senhor deputado Lam Heng San. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe do Executivo. A minha pergunta é sobre a implementação da licença de paternidade e da compensação para a sobreposição dos feriados. Senhor chefe do Executivo, consta da página 17 do relatório das linhas de ação governativa o seguinte: iremos aperfeiçoar os diplomas legais da área de trabalho e do emprego para garantir os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores. Nesta senda, iremos rever a Lei das Relações de Trabalho, tratando prioritariamente as matérias relativas à licença de paternidade remunerada e à sobreposição de descanso semanal. A sociedade já espera por isso há muitos anos. Para concretizar as expectativas da sociedade, há que rever as leis de relações de trabalho, tratando prioritariamente as matérias relativas à licença de paternidade remunerada. Senhor chefe executivo, há já um prazo determinado para a implementação destas medidas? Faça favor, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lam Heng San. O governo percebe que há muitas solicitações quanto à revisão de muitas leis, não só a lei das relações de trabalho, mas o governo vai trabalhar nesse sentido por forma melhor garantir os direitos e interesses dos trabalhadores. O governo, na SLAC de 2017, já referiu que vai, então, rever a lei das relações de trabalho, que está incluído na lista das leis para revisão de 2018 e 2019. E a DESAL também, no seio do CPCS, numa reunião, fez uma apresentação, 7 matérias com prioridades na respectiva revisão. Entre elas é a licença de paternidade
de 3 a 5 dias, bem como uma solução para resolver a sobreposição do descanso semanal com dias de feriado obrigatório. Eu também concordo com isto. E no terceiro trimestre do corrente ano, ou seja, desde setembro até novembro, vai-se então lançar um processo de auscultação para ouvir as opiniões de toda a população e depois vão ser recolhidas essas opiniões e vão ser então elaborada a respectiva proposta de lei por forma a entrar no respectivo processo legislativo. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, tem a palavra o deputado Hao Yuan-san. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe do Executivo. A minha questão é sobre a gestão de terrenos. Há dias, o governo afirmou que tinha retomado até agora 63 terrenos ilegalmente ocupados, com uma área global de cerca de 336 mil metros quadrados. Os diversos estratos sociais manifestaram reconhecimento e apoio quanto aos esforços do governo a nível de acabar com a situação caótica dos terrenos. Um terreno de domínio público localizado em Taipa, com uma área de 2.900 metros quadrados, foi ilegalmente ocupado há já muitos anos, mas o governo só agora retomou, nos termos da lei, o que resultou na impossibilidade do aproveitamento racional dos recursos públicos a par do agravamento da gestão da escassez de recursos de terras. Assim, a sociedade duvida que o governo não se inteire global e sistematicamente da situação relativa à ocupação ilegal dos terrenos de domínio público. No tocante aos terrenos desaproveitados e aos trabalhos ligados à retoma de terrenos ilegalmente ocupados, o governo limitou-se nos últimos anos a tornar públicas as informações básicas, nomeadamente a área e a localização dos terrenos, sem nada referir sobre a sua finalidade. Sobressaem as questões quanto à finalidade dos terrenos, ou a favor do desenvolvimento econômico ou da vida da população, sendo então cada vez mais difícil salvaguardar a disponibilização de terrenos para a construção de habitação pública, instalações sociais e infraestruturas viárias. Senhor chefe do Executivo, de acordo com os seus dados, quantos são os terrenos de domínio público ilegalmente ocupados que estão por retomar? O governo deve reforçar o patrulhamento e a fiscalização dos terrenos suscetíveis de ocupação legal, combatendo as ilegalidades e garantindo que cada polegada dos terrenos da RAE é racionalmente aproveitada. Como é que isto vai ser feito? Quanto aos terrenos de domínio público retomados, o governo deve recorrer ao seu replaneamento e reaproveitamento em prol do desenvolvimento econômico e da construção de instalações sociais, devendo ainda dar prioridade à constante disponibilização de terrenos. Como é que vai ser isso feito? Chefe Executivo, obrigado, senhor Presidente, obrigado, senhor deputado Hao Yuan-san. Os recursos de terra é muito importante para o desenvolvimento sustentável de Macau, para que não seja ocupado ilegalmente. O governo da RAEM tem feito regularmente patrulhamento e tem levado operações para a retoma desses terrenos ocupados ilegalmente. E tem elevado as multas a serem aplicadas aos ocupantes. E que a multa pode ascender a 3 milhões de patacas. Isso é contabilizado de acordo com a área do terreno. Quanto à sua desocupação ou a remoção dos seus entulhos, é da responsabilidade do seu ocupante. E tem que, tal como tem feito os serviços competentes, após concluída o processamento administrativo, inicia-se o processo de desocupação. E é de acordo com a sua localização, a sua dimensão, a sua situação periférica, essas condições reunirem, o terreno é projetado ou planeado para a construção de habitação pública ou para instalações públicas. Por exemplo, quanto ao edifício do lago, as habitações públicas, ou para destinado a serem criados projetos de esverdeamento para tornar
mais claro, que as informações são alargadas as vias para divulgação das informações, criando plataformas informáticos nas páginas eletrónicas. Quer dizer, funcionam nas páginas eletrónicas dos serviços públicos as diversas informações. Quer dizer, destinados para destinatários diferentes. São informações complementares para que o público pode ter acesso o mais rapidamente possível sobre as informações relativamente aos solos. Praticamente, quer dizer, tive uma conversa com o secretário Raimundo no sentido de tornar tornar público mais informações relacionadas com a gestão de solos. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Tang Yucheng. Muito obrigado, Sr. Chefe Executivo. Membros da APN, o setor jurídico, lançaram recentemente a ideia da criação em Macau do exame judicial único. Lembro-me que já há vários anos me referi a este assunto. O governo está a considerar estabelecer este regime? Em caso afirmativo, qual é o ponto de situação dos respectivos trabalhos? É que há anos também me preocupei com este assunto e falei sobre esta temática e a possibilidade de criação desse exame único. Assim, Sr. Chefe do Executivo, nesta fase, o governo chegou a considerar a criação de um exame judicial único? E qual é o ponto de situação? Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Tang Yucheng. Na RAIEM, desde o seu estabelecimento, o governo tem vindo a trabalhar através dos serviços competentes e dos órgãos judiciais para a criação de júris e de conselhos pedagógicos para se responsabilizar pelo exame, admissão e formação de magistrados. E o governo tem vindo a rever e a estudar a matéria com o objetivo de elevar a capacidade profissional dos magistrados. Para além dos magistrados, também o pessoal jurídico inclui também juristas do setor público e do setor privado, notários, advogados, etc. Como a formação de juristas envolve uma grande vertente profissional, quanto aos requisitos da admissão, então o tema da criação do exame judicial único precisa de passar pelo estudo de alguns temas. E temos que ouvir várias opiniões, nomeadamente dos órgãos judiciais, da Assembleia Legislativa e dos serviços competentes, das instituições de ensino superior e também das associações de profissionais da área do direito, para assim reunir o consenso social, de modo a adaptar-se ao desenvolvimento próprio da RAIEM e à sociedade da RAIEM. Sobretudo, isto tem a ver com o nosso ambiente jurídico. Acho que eu concordo que é necessário ouvir uma série de entidades sobre a matéria. Portanto, o governo vai continuar a promover o diálogo com essas entidades e a cooperação com essas entidades para promover a padronização dos requisitos de admissão. Porque o deputado apresentou esta ideia, naturalmente tem o seu ponto de vista e apresenta as suas próprias vantagens, esta ideia. Portanto, vamos então ouvir as opiniões das entidades a que acabei de referir, para assim divulgar os nossos trabalhos ou dar o nosso próximo passo. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Tem a palavra o deputado Lau Wen-sen. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo.
Ser base de formação de quadros qualificados bilíngues em chinês e português é uma das mais importantes estratégias do desenvolvimento de Macau. Nestes últimos anos, o governo avançou com essa formação ao nível quer do ensino superior, quer do não superior. Mas trata-se de um trabalho que está relacionado com vários fatores, por exemplo, a insuficiência de quadros qualificados, as oportunidades de trabalho correspondentes à sua área de formação e o ambiente de aprendizagem da língua portuguesa. Portanto, aproveito a ocasião para solicitar ao Sr. Chefe Executivo que preste esclarecimentos sobre as políticas, ações governativas e planos de longo prazo no âmbito da formação de quadros qualificados bilíngues e sobre as dificuldades para que os diversos setores da sociedade colaborem proativamente e se promova a construção de uma base de formação de quadros qualificados bilíngues em chinês e português. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão colocada pelo deputado Lacen. Quanto Macau a ser uma base de formação de quadros qualificados bilíngues em chinês e português, também na vertente de ser um centro de serviços entre a China e os países da língua chinesa, em Macau tem toda a necessidade de se transformar numa base de formação de bilíngues dessas duas línguas. E aproveito esta oportunidade para dizer o seguinte, que Macau vai ser a primeira base de formação dessas duas línguas. E também na última sessão de perguntas e respostas, cheguei a referir em relação a quadros bilíngues. De fato, Macau também em si há esta insuficiência. Por isso, já temos uma certa base para a formação desses quadros, quer a nível de ensino superior ou não superior, ou de ensino técnico-profissional. Mas agora, tendo em conta o desenvolvimento de um centro, de uma plataforma e considerando os fatores de Macau, e daí que vamos acelerar a nossa troca cultural com os serviços competentes do interior da China, por forma a transformar Macau numa base de formação de quadros bilíngues em chinês e português. Sobretudo, como acabei de referir, na zona da Ásia, este é o nosso objetivo, em tornar Macau uma base de formação dessas duas línguas e ficar no primeiro ranking de toda a Ásia. Mas se for nos países ocidentais, se for a Portugal, na Europa e na América do Sul, Brasil, serem esses os principais lugares onde podem ser a base de formação, mas só que no caso de Macau, vamos então ser a primeira base de formação de toda a Ásia. Vamos então ministrar cursos em que a língua chinesa e a portuguesa vão ser as línguas veicular e que houve um aumento de formandos ao longo dos anos. 3.000 alunos têm também a oportunidade de optar em aprender a língua chinesa ou a língua portuguesa. Vamos também a preparar os materiais didáticos e também colaborar com as instituições de Portugal nesta matéria e vamos também destacar os nossos estudantes para se deslocarem até Portugal para aprender a língua portuguesa. E também em colaboração com a universidade local e do interior da China, e bem como de Portugal, estão também entre essas universidades a estabelecer a colaboração por forma a formar docentes para o efeito e também vamos criar uma base de dados. E quanto a GAES, neste momento estamos a trabalhar para que Macau passe a ser a melhor base de formação de quadros bilíngues em chinês e português.
Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Tem a palavra o deputado Alcântara. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Enquanto deputado, deparo-me desde 2015 frequentemente com perguntas dos cidadãos, querendo saber quando o governo vai abrir a candidatura à habitação econômica ou social. É claro que não sei responder, por isso deixo a resposta ao Sr. Chefe do Executivo. Compreendo que o governo enfrenta bastante pressão face à procura colossal de habitação pública, sobretudo de habitação econômica. Por isso, deixou o Instituto de Habitação fazer uns pequenos truques em detrimento da harmonia social, provocando propositadamente agitações e preocupações na sociedade. Refiro-me, por exemplo, aos casos de retoma de apartamentos aos agregados familiares em que um membro do casal já tem outra propriedade. É mesmo mão dura. Houve casos como o de uma família que esperou anos para ter a chave. A filha casou, pois cresceu, entretanto. Ora, como a família do marido tem uma casa, os pais da noiva viram retirado o seu apartamento de habitação econômica, onde tinham vivido vários anos. Mas estas famílias já tinham informado o IH antes do casamento dos seus membros do agregado. A resposta foi que a estrutura já não seria afetada com a adopção do regime de separação de bens. Esta informação da coletânea das perguntas frequentes do site do IH foi retirada do site a fim de fazer desaparecer todos os vestígios e provas. Desconfiado é o povo e instável será o governo. Como é possível um governo, para atingir os seus fins, ser tão incoerente nas suas palavras? Por isso, qualquer que seja o truque do governo, não vai diminuir a procura da sociedade relativamente à habitação econômica e social. As últimas aberturas da candidatura à habitação econômica e habitação social foram já há 3 ou 4 anos. Continuam a não ser poucos os cidadãos esfomeados por uma casa. Senhor Chefe do Executivo, afinal, quando é que vai ser aberta a nova ronda de candidatura à habitação econômica e social? Vai ser durante este ano? Faço favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Alcanção. A questão levantada pelo Sr. Deputado, eu tenho deparado que devido ao Estado Civil, à mudança do Estado Civil, do agregado familiar, que é difícil de celebrar a escritura pública. Já inteirei-me sobre a situação junto do secretário Raimundo e tenho dado instruções à DSO-PPT e ao IH para, relativamente a este caso, me apresentar um relatório segundo o relatório do CA. Tenho recebido algumas queixas dos adquirentes de habitação econômica e que se procedeu à investigação sobre essas queixas para apurar a legalidade da decisão feita. E eu prometo que vamos resolver a questão e que nós vamos apressar a construção de habitação econômica e social para aliviar as pressões dos residentes. Talvez tanto o Raimundo como o comissário John Feng Chun estão a dar todo o seu esforço para resolver a questão. Que não sei se é de nos deixar mais algum tempo para enfrentar este caso e encontrar uma solução para o caso. Quando é que vai ser aberto o concurso? Já falei muitas vezes hoje e que está, por exemplo, as apetições públicas relativamente ao estado de Weilong já foi apresentada aos serviços de planeamento. Quer dizer, de certeza que o seu planeamento é planear a construção de habitação pública e é de acordo com os nossos procedimentos. Se reunimos as condições, de certeza vamos abrir o concurso. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Tem a palavra o deputado Chan Yik Lam.
Obrigado, senhor chefe do Executivo. Com o rápido desenvolvimento da zona do Cotai, aumenta cada vez mais o fluxo de residentes entre Macau e a Taipa. E, consequentemente, é grande o fluxo de veículos nas atuais 3 pontes. Sabemos que o governo está a planear uma 4ª ligação. Contudo, é de notar que os trabalhos respectivos não acompanham nem o passo do desenvolvimento social, nem as necessidades dos residentes. Ao mesmo tempo, soube-se através da comunicação social que as entradas e saídas serão pela parte sul da Zona A e pela parte norte da Zona E dos novos aterros, perto dos serviços de imigração do terminal de Paon. Portanto, trata-se de uma ligação muito importante para os residentes dos novos aterros, tanto do lado de Macau como da Taipa. Contudo, tendo em conta os hábitos das deslocações dos residentes de Macau e da Taipa, acredito que a maioria não vai utilizar esta 4ª ligação, cujas entradas e saídas ficam fora do centro da cidade, pois, caso queiram entrar na cidade, terão de percorrer toda a zona periférica da zona dos aterros, desperdiçando tempo e combustível. Senhor chefe do Executivo, existe algum plano para a construção de uma 5ª ligação entre Macau e a Taipa, por exemplo? Uma ligação paralela à ponte Governador Nobre de Carvalho, mais conveniente, curta e cuja construção será mais rápida. Neste momento, os especialistas da construção da ponte Hong Kong, Zhuhai e Macau estão muito perto de nós. Assim sendo, o governo tem a intenção de lhes solicitar ajuda para a construção desta 5ª ligação. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Chan Lam. Numa ideia preliminar, em relação à criação de túneis aquáticos junto da ponte Nobre de Carvalho, já incumbimos para fazer um estudo de viabilidade. Portanto, a sua distância é mais curta e também para salvaguardar a paisagem da ponte Nobre de Carvalho. Então, a nossa sugestão é que ao lado da ponte, então, vamos utilizar a forma de túnel como uma ligação e também para ligar a zona C e D dos novos aterros e também a zona B dos novos aterros. Portanto, esses túneis vão ter 2 faixas de rodagem de sentido único e, portanto, assim, 2 túneis na parte leste e oeste, também 2 túneis. E o estudo de viabilidade será finalizado em finais do ano e na próxima fase vamos pensar sobre a estabilidade da ponte e vai ser feita uma análise e previsão do trânsito do túnel e também sobre a viabilidade e a necessidade da criação, a construção de túneis. No 3º trimestre de 2017 será prevista a conclusão desse estudo. E o governo vai continuar a estudar passo a passo. De fato, há necessidade de enfrentar o problema do trânsito do dia a dia. Obrigado. Obrigado, senhor chefe do Executivo. Tem a palavra o senhor deputado Leonel Alves. Presidente, senhor chefe do Executivo, Excelência, a questão que formou é próxima do senhor deputado Wong Hinfeng, o que presumo que só revela a premência e importância do assunto. Senhor chefe do Executivo, a utilização das novas tecnologias de comunicação nos diversos setores da administração é um must nas sociedades modernas. Na RAEM, é verdade que, ao abrigo da legislação em vigor, a coordenação da gestão e administração dos tribunais compete ao gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância. No entanto, há determinadas questões que estão reguladas por leis, nos códigos e em diversos diplomas legais, como, por exemplo, a utilização do fax para entrega de articulados e requerimentos está prevista e regulado no Decreto-Lei 73/99-M e tem-se revelado de uma utilidade enorme para os utentes dos tribunais. Entendemos que, estando em 2017, há necessidade de atualizar a legislação com vista a permitir o recurso a outros meios de comunicação que em 1999 não existiam, como, por exemplo, o e-mail, comunicação por correio eletrónico,
que permitem um contacto direto, mais imediato, seguro e com menos custos ambientais. Assim, tendo em vista a necessidade de modernização da máquina da justiça, sem pôr em causa as competências de outros órgãos criados por lei, gostaria de perguntar a Vossa Excelência sobre a viabilidade do Governo, pelo menos, iniciar a necessária revisão da legislação aplicável, tendo em vista a informatização da relação dos utentes com os tribunais, nomeadamente a possibilidade de praticar atos processuais por correio eletrónico. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Leonel Alves. Eu creio quer a lei, quer o regulamento administrativo, depois de ter entrado em vigor por um tempo e também tendo em conta o desenvolvimento da RAEM, eu acho que há necessidade de submeter esta lei à revisão, porque, de fato, a tecnologia também avançou bastante e que é oportuno. E quanto à questão de utilização de meios eletrónicos para a prática de atos processuais, de fato, tem as suas vantagens e para facilitar os utentes e também elevar a eficiência, e tendo em conta a experiência de outras jurisdições, de fato houve um reforço na utilização de meios eletrônicos para este efeito, mas só que houve também outras opiniões que, por exemplo, nos atos processuais, que a introdução de informatização trouxeram, então, muitos desafios. Eu acho que esta questão colocada para a revisão do diploma, eu vou, então, conversar com a senhora secretária, Sonia Chan. Eu acho que é uma matéria que deve ser aceita, porque 17 anos já representa um longo tempo e que a tecnologia, de fato, avançou bastante e que, de fato, merece uma revisão, um estudo e análise, e que, da nossa parte, também é uma matéria que merece o nosso investimento. Se nós conseguimos introduzir as tecnologias mais avançadas, eu acho que agora já é a melhor oportunidade, daí que eu vou falar com a senhora secretária, Sonia Chan, e vamos proceder a uma análise. Senhores deputados, 29 deputados já usaram a palavra e foram respondidas pelo senhor chefe de executivo. Agradecemos novamente a presença do senhor chefe de executivo e a presença dos membros do governo. Declaro a reunião encerrada. Muito obrigado.